Olá meus amigos, meus irmãos em Cristo, é o pastor Carlos Souza, estamos gravando para vocês mais um vídeo aqui no canal. Quero pedir que você deixe o seu comentário, o seu like, também que você se inscreva no canal. Nós estamos ao vivo gravando esse vídeo hoje, peço a gentileza que você se inscreva no canal, deixe aí o like, deixe aí o seu comentário. Dúvida bíblica e teológica, deixe para a gente que nós vamos responder a todos, tá bom? Nós estamos numa série de mensagens apologéticas aqui no nosso canal no YouTube. Nós vamos falar hoje sobre o surgimento do adventismo, o surgimento dos sabatistas, o surgimento da igreja adventista do sétimo dia. Então, quero que você fique bastante atento, que nós vamos falar sobre esse tema hoje, tá bom? Por volta do século XIX, houve um despertamento de interesse pela vinda de Jesus. E os cristãos daquele tempo, lá nos Estados Unidos da América, comandados por Guilherme Miller, que era um pastor batista do estado de Nova York, ele se dedicou aos estudos das profecias bíblicas e ele se deparou com um texto bíblico que está em Daniel, no capítulo 8, versículo 14, que se refere à vinda de Jesus Cristo. Guilherme Miller, ele entendeu que seria a purificação do santuário. E ele então vai fazer um cálculo, ele vai calcular que dos 2.300 dias representava cada dia um ano. E ele então tomou como ponto de partida a carta de regresso de Esdras e seus compatriotas a Jerusalém em 557 a.C. E chegou à conclusão de que Jesus Cristo voltaria à Terra por volta de 1843. Isto é, foi em 1818, ou seja, os cálculos que Miller fez com base em Daniel 8, versículo 14, não deu em nada. Miller, que era um pastor batista, que estava reunindo-se com ele dentro desse movimento já adventista, vários irmãos de várias igrejas, não só batistas, mas metodistas e outras tantas igrejas, se reuniam para buscar a Deus. Era um avivamento, um despertamento. E Miller tinha então essa devoção, esse desejo, essa busca por profecias que se referiam à vinda de Jesus. Miller então chegou à conclusão, pelos seus estudos exegéticos e sobre a vinda de Jesus, sobre escatologia, de que Jesus iria voltar por volta do ano de 1843, 1844, e Jesus não voltou. Aí então, um grupo que era devoto, que era simpatizante das ideias de Guilherme Miller, esse grupo então resolveu estudar e em oração descobriram o seguinte: não, Miller não se equivocou na pregação nem nos estudos. Um cidadão se aproximou de Miller, reunindo-se com outros irmãos daquele tempo, e eles disseram o seguinte: Miller não se equivocou nas profecias. Jesus, ele voltou sim, só que ele não voltou aqui para a terra, ele voltou para o santuário no céu, ele entrou, foi no santuário. Então a ideia da volta de Jesus, interpretada por Guilherme Miller, que não foi conclusiva porque Jesus não voltou em 1843, nem voltou em 1844. O que foi que eles fizeram então? Esse grupo se reuniu, eu me refiro ao Irã Edson, me refiro ao Joseph Bates e me refiro a Ellen Goldwhite. Eles se reuniram e disseram assim: pera lá, Miller não se equivocou na profecia. Ele só errou o local, só errou o lugar. Em vez de Jesus voltar para a terra para arrebatar a igreja, ele entrou, foi no santuário, no céu, para purificar o santuário. Eu estava lendo ainda há pouco aqui em Portugal, aqui na Europa, adventistas, aqui na Europa, aqui em Portugal, é o site oficial, adventistas.org.pt, quem nós somos, ok? É o site da igreja, é oficial aqui da Europa, aqui de Portugal, adventistas.org.pt. Lá no site da igreja, aqui em Portugal, os próprios adventistas, teólogos, dizem o seguinte:
referindo-se a Guilherme Miller e as profecias do fracasso da volta de Jesus, que não se consumiu, que não aconteceu no ano de 1843, 1844, tomando por base a ideia de Joseph Bates e de Ellen Goldwhite e também de Iran Edson. Não, o Guilherme Miller não se equivocou, ele só errou o lugar. Jesus não voltou para a terra. Primeiro ele tem que entrar no santuário no céu, purificar o santuário no céu, para depois ele voltar para a terra para arrebatar a igreja. Olha a ideia bíblica dessa gente. Presta bem atenção. Isso é movimento adventista. E então eles têm essa ideia. Então Guilherme Miller, ele vai se arrepender, ele vai pedir perdão, ele vai chorar, vai falar com o povo, dizer que ele errou, que ele se equivocou, e vai abandonar esse negócio de colocar data para Jesus voltar. Só que 3 dos seus discípulos vão levar adiante essa ideia, essa história. Quem são esses 3 que vão levar adiante essa ideia de Guilherme Miller, de colocar data para a volta de Jesus? Quem é que vai levar adiante esse movimento do adventismo? São 3 discípulos de Guilherme Miller. Um deles é o Iran Edson, que ele cuidava da doutrina de Jesus no tabernáculo celeste, ou seja, essa ideia de que Jesus não voltou para arrebatar a igreja por volta de 1843, 1844, mas que Jesus entrou no tabernáculo, partiu desse senhor, que é o Iran Edson. Ele ficou cuidando da parte, então, escatológica, de que Jesus não voltou para a terra, mas entrou, foi no céu, no santo dos santos no céu, no santuário no céu, para purificar, para depois ele voltar. Então, o Iran Edson ficou cuidando, então, da parte do santuário do céu, dessa doutrina escatológica deles, dos adventistas. O Joseph Bates, que já era um defensor acirrado do sabatismo, do dia sabático, do sábado, né? Defensor do sábado, ele ficou com a teologia voltada para o Antigo Testamento, para essa defendendo que o cristão tem que guardar o sábado. Ele já era um sabatista convicto. E Ellen Goldwhite, a Ellen White, ela ficou então se dedicando às profecias, porque ela tinha em mente de que ela era uma profetisa, de que ela era uma mensageira de Deus. Então ela se dedicava às profecias e a escrever livros. Não é à toa que hoje os livros de Ellen White, os escritos de Ellen White, os esboços de Ellen White é tido pelos adventistas como de parelho com a Bíblia. O mesmo poder de autoridade da Bíblia tem os escritos de Ellen White, ou seja, a mesma inspiração bíblica, a mesma espiritualidade, o mesmo poder, ok? Da Bíblia. Os adventistas dizem que os escritos, os esboços de Ellen White também possuem, e é um absurdo muito grande. Então essas três pessoas vão levar adiante as ideias do pastor batista, do pastor Guilherme Miller. Ele desistiu da história, depois de fracassar algumas vezes, dando data para Jesus voltar. Imagine o estado de Nova York, nos Estados Unidos, por volta do século XVIII, século XIX. Imagine a ideia de uma pregação datando uma data para Jesus voltar e Jesus não voltou. Os batistas, os metodistas, as igrejas que existiam naquele tempo, esperando Jesus voltar. Segundo alguns jornalistas, dizem o seguinte, que os americanos convictos de que Guilherme Miller tinha razão na sua pregação, subiam em cima de suas casas, em Massachusetts e tantos lugares na América, esperando Jesus em cima das suas casas, de mãos levantadas para cima, e Jesus não voltou. Foi um grande desapontamento, foi uma tristeza muito grande. E então ele ia trocando a data. Jesus não voltou em 1843, não, vai voltar ano que vem. Então colocaram para 1844. Jesus não voltou em 1844. Então esse Iran Edson chegou e disse assim, pera lá, Guilherme Miller não errou. Ele só errou porque não é para a terra que Jesus vem. Jesus vai entrar no santuário e purificar o santuário. Então Guilherme Miller desistiu dessa ideia de colocar data para Jesus voltar, e ele então foi sucedido por essas três pessoas, o Iran Edson e Joseph Bates e a Ellen Goldwhite. Eles vão dar seguimento então nessa ideia
e vai então surgir os sabatistas, o adventismo do sétimo dia, a igreja adventista do sétimo dia. E eles possuem várias doutrinas equivocadas. Quando você vai no site da igreja, por exemplo, dos adventistas, quando você lê lá um livreto deles, quando você escuta um pastor deles falar, um membro de lá da igreja deles falarem, é até interessante, eles acreditam em algumas coisas que realmente são bíblicas, porém, eles não colocam assim de imediato para você as teorias, as disciplinas pedagógicas que eles ensinam, que eles acreditam que são secretas. Como, por exemplo, essa ideia de que Jesus não voltou para a terra para arrebatar a igreja, mas entrou num santuário do céu. É defendido pela teologia dos adventistas. Olha que coisa interessante, é como se eles estivessem anulando o sacrifício de Jesus na cruz para perdoar a humanidade e dizendo o seguinte: do mesmo jeito que ele fez a expiação aqui na terra para perdoar os homens, ele tem que fazer no céu também. Ou seja, ele não voltou para arrebatar porque ele estava ocupado purificando o céu para receber a igreja. Essa é a ideia que os adventistas têm sobre o arrebatamento da igreja por volta de 1843, 1844, segundo essas três personagens aqui, o Hiram Edson, o Joseph Bates e a Ellen Gold White. Quais são as principais heresias que é ensinada pelos adventistas do sétimo dia? Quais são os principais dogmas que eles mais vivem, que eles praticam e que não é bíblico como as pessoas imaginam? Bom, dentre as doutrinas que os adventistas ensinam, disseminam pedagogicamente que não é bíblico, está a expiação incompleta. Eles têm uma ideia de uma expiação incompleta. Ou seja, é uma doutrina chamada também de juízo investigativo. Segundo este ensino, a obra de Cristo na cruz não foi completa. Ou seja, teria entrado no santuário celeste em 1844 para purificar e cancelar os pecados dos crentes. Ou seja, essa é a ideia dos textos que a própria Ellen White escreve em seus livros, em seus escritos. Para você ver que os três, tanto o Joseph Bates, quanto Ellen Gold White, quanto o Hiram Edson, tinham o mesmo pensamento. Guilherme Miller, ele não errou, ele só errou o local. Não é para a terra que Jesus volta, mas é para o céu. Ele vai purificar lá o santuário no céu para receber os crentes, porque o céu está cheio de pecados, tem que purificar o céu também. Então é um absurdo. É uma ideia teológica de uma expiação incompleta, de uma expiação que foi feita pela metade. Ou seja, a obra de Jesus na cruz para os adventistas, ela é incompleta. Ela não foi feita completamente. Ou seja, eles não acreditam que a obra da expiação de Deus em Cristo na cruz, ela foi feita completa. Então olha só o que Ellen White vai dizer no seu livro Patriarcas e Profetas, na página 357. Isso aqui é Ellen White falando, presta bem atenção. Está escrito assim: o sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei o pecador arrependido, não cancelaria o pecado. Este ficaria registrado no santuário até a expiação final. Ou seja, Ellen Gold White está dizendo no livro dela que ela escreveu, Patriarcas e Profetas, página 357, que a expiação de Jesus na cruz foi feita pela metade, foi uma obra incompleta. A ideia dela é a mesma ideia de Joseph Bates e de Hiram Edson, que chegou e disse: não, Guilherme Miller não errou, ele acertou na profecia, só que Jesus não ia voltar para a terra para buscar a igreja, para arrebatar a igreja. Ele foi para o céu, ele entrou, foi no santuário. Em 1843, em 1844, o arrebatamento não aconteceu, não é por erro de cálculo do Guilherme Miller, mas sim porque Jesus ele não veio para a terra, ele foi para o céu, ele foi purificar o santuário. E essa ideia de uma obra de expiação incompleta, essa ideia de um juízo investigativo, ela é antibíblica.
Por quê? Porque a obra de Deus em Cristo, a obra da expiação, ela foi completa. Completa. Agora vai vendo. O livro O Grande Conflito, de Ellen White, olha o que ela fala, página 623. Olha o que Ellen White diz. Agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está a fazer a expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Olha a ideia que Ellen White tem, que a obra da expiação da cruz ela foi incompleta. E Jesus ainda está fazendo como um sumo sacerdote um juízo investigativo no céu. Ele está purificando o santuário no céu para que a igreja possa chegar lá. Essa é a ideia da teologia ensinada pelos adventistas do sétimo dia. Ou seja, a obra da redenção na cruz, ela é incompleta. Me perdoe você que é adventista, que está aí me assistindo agora, colocando mensagens aqui embaixo, dizendo, ai pastor, não sabia disso. Ai pastor, o que é que isso quer dizer? Isso significa que para os fundadores da Adventista do sétimo dia, para os teólogos adventistas do sétimo dia, como por exemplo, Dr. Rodrigo Silva, que é defensor ferrenho de Ellen White e do movimento adventista do sétimo dia, o Leandro Quadros e tantos outros, sem falar aqueles que já saíram, né? Tem um monte que já saiu fora, que afirmam categoricamente que o movimento sabatista, o movimento da Igreja Adventista do sétimo dia é uma seita sim, saíram fora, foram embora daí, foram para outras igrejas, estão longe do movimento adventista. A gente que é teólogo, dá aula e que ensina, a gente conhece um montão de ex-teólogos e professores adventistas que saíram daí. Por quê? Porque não suportaram mais sustentar uma ideia antibíblica de um sacrifício incompleto na cruz. Porque é isso que Ellen White está dizendo em seus livros. Olha o que ela disse no livro O Grande Conflito, na página 623. Agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação, olha que loucura! Jesus, há 2000 anos atrás, ele morreu na cruz para fazer expiação pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, não é isso? Só que para a adventista do sétimo dia, Ellen White, e para todos os teólogos adventistas do sétimo dia, Jesus ainda está agora no céu, em 2022, fazendo a obra da expiação, ou seja, completando a obra no céu, um juízo investigativo, purificando o céu, purificando o santuário, para tentar fazer o quê? Essa ideia deles é para tentar sublinhar a ideia fracassada de Miller no século XIX, que ele colocou data 2 vezes para Jesus voltar e Jesus não voltou. Aí o Irã Edson e Joseph Bates e Ellen Gold White disseram assim, não, Miller não errou na profecia. Jesus não voltou para a terra, mas ele entrou, foi no santuário no céu. Ou seja, para completar uma obra de expiação no céu, uma obra de purificação no céu. Olha a ideia dessa gente. Ou seja, para os adventistas, a obra da expiação na cruz, a obra de Deus na cruz, a obra da expiação de Deus na cruz na pessoa de Jesus Cristo foi incompleta. Ou seja, eles têm a ideia de que Jesus não completou a obra na cruz. A obra da expiação não foi completa. Jesus teve que morrer na cruz e ainda depois ir para o céu e entrar no santuário do céu para purificar. Essa é a ideia que eles têm. Porém, a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que a obra de Jesus na cruz foi completa. Só para você ter ideia, eu vou ler só um texto da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Só para você ter ideia de que o que Irã, Edson, o que Joseph Bates e Ellen Gold White e os teólogos adventistas dizem de uma obra ineficaz na cruz de Cristo, uma obra incompleta na cruz de Cristo, para que ele possa entrar no céu e purificar o céu também, isso é antibíblico. Por quê? Porque em Hebreus capítulo 10, versículo 10, está escrito que foi completa a obra de Jesus na cruz. Ou seja, a obra de Deus em Cristo na cruz, ela foi completa. Jesus morreu uma única vez para perdoar os pecados de todos.
A obra de Jesus na cruz, a expiação de Deus em Cristo na cruz, ela foi completa. E não foi pela metade, como diz os adventistas. Não foi incompleta, como diz os adventistas. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Olha o que está escrito. Isso aqui é Bíblia. Olha o que diz. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Ou seja, a Bíblia corrobora com a afirmativa de que o sacrifício de Jesus na cruz foi único, de uma vez por todas. Foi uma obra única, completa, plena, ok? Que não necessita ser feito de novo. Jesus morreu uma única vez para perdoar os pecados da humanidade. Jesus morreu uma única vez e foi uma obra expiatória, ok? Aí a teologia adventista vem dizer que a obra de Jesus na cruz ela foi incompleta e que ele entrou no santuário no céu para purificar. Isso é conversa mole, isso é heresia das mais grosseiras. Vocês vão aguentando aí, tá bom? O segundo ponto é o seguinte. Das heresias do movimento adventista. Segundo ponto. Os pecados dos homens foram lançados sobre Satanás. Isso mesmo. A teologia adventista do sétimo dia ensina o seguinte. Isso aqui é a igreja adventista do sétimo dia. Eles ensinam o seguinte. Que os pecados dos homens, todos os pecados dos homens, foram lançados sobre Satanás. Isso é o que eles ensinam. Segundo os adventistas do sétimo dia, o bode emissário de Levítico 16 era um tipo de Satanás. E, portanto, os nossos pecados foram lançados sobre ele. Afirmam que Cristo irá realizar o tal juízo investigativo e a purificação do santuário celeste, e então o diabo será expulso para sempre da presença de Deus e do seu povo. Assim serão destruídos ele e os pecados. Vai vendo, olha a ideia dos adventistas. A Bíblia conta tudo isso, gente. Por quê? Porque o que a Bíblia afirma é que Jesus levou sobre si os nossos pecados. É o que está escrito. Olha o que está escrito. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas foste sarado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. O apóstolo São Pedro está dizendo que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Quem levou sobre si os pecados foi Jesus. É o que a teologia cristã ensina. É o que a Bíblia Sagrada ensina. É o que o Novo Testamento ensina. Agora, os adventistas dizem que quem levou os pecados sobre si foi Satanás. Olha que loucura! Isso é uma heresia grosseira, muito grosseira. Olha o que está escrito em Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isso aqui é Jesus Cristo. Levou sobre si os nossos pecados. Mas os adventistas dizem que é o diabo que levou os pecados sobre si. Olha que loucura. Vai vendo. Outro texto bíblico para você compreender. Então você veja bem que os textos que eles querem usar para corroborar com a ideia de que Satanás levou sobre si os pecados é equivocado. Eles usam o texto lá de Levítico, capítulo 16, na figura personificada de um bode, né, de um animal. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem levou sobre si os pecados foi Jesus Cristo. Ele nos perdoou, ok? Na cruz. Na cruz. Olha só o que está escrito em Hebreus, capítulo 8, versículo 12, para você ter ideia. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Olha só o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 17. Afirma ainda que Deus jamais lembrará dos nossos pecados, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades.
Ou seja, os pecados dos homens estavam sobre Jesus na cruz. Porque a obra da expiação é essa: morrer por todos. Ou seja, morrer para livrar, para tirar, para perdoar, para purificar, para expiar os pecados de muitos. É o que diz a Bíblia. Agora, os adventistas ensinam que os pecados foram sobre Satanás. Olha que loucura! Olha o terceiro ponto que eles erram em relação à teologia cristã. Olha lá, terceiro erro, a terceira heresia, o terceiro ponto de heresia dos adventistas. Olha só, o terceiro ponto é este, é sobre o sono da alma. Para os adventistas, a alma, ela dorme depois da morte. A alma dorme, ela entra em sono profundo. Sono da alma também é uma ideia teológica dos adventistas, dos sabatistas. Olha só, os adventistas pregam que após a morte a alma fica dormindo e inconsciente. Esse ensino contraria o texto de Lucas 16, onde a Bíblia fala que Lázaro estava no seio de Abraão e o rico conversou com Abraão. E chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Aí eu lhe pergunto, que estado de inconsciência, que sono é este que estava tendo o rico e que estava tendo o Lázaro em Lucas 16? A teologia de vocês é inequívoca, equivocada. Aquilo que vocês ensinam sobre o sono da alma não tem base bíblica, não tem subsídio bíblico. Você pode pegar o texto do grego e você inverter para cá, inverter para lá, esticar, viu, ô Leandro Quadros? Eu tenho pena de você. Eu tenho, de verdade, Leandro Quadros e tantos outros teólogos adventistas. Porque vocês querem sustentar a ideia de Miller, vocês querem sustentar a ideia de Joseph, vocês querem sustentar a ideia de Ellen Golding White, vocês querem sustentar uma teologia insustentável. O sono da alma, que a alma fica inconsciente, que a alma dorme após a morte. Você que está me assistindo, os adventistas acreditam que após a morte, a alma dorme, entra num estado de inconsciência. Só que a Bíblia diz que não. Jesus disse que não. Jesus disse que depois da morte, o homem tem consciência. Ele não está dormindo, está acordado. Estado de consciência. Ou seja, a alma não dorme depois da morte. Não fica inconsciente depois da morte. Depois da morte, segundo Jesus, há consciência. Ok? Há diálogos, conversas, lembranças, eles sabem de tudo, têm consciência. Inclusive o rico sabia do seu estado, conseguia compreender a sua localização geográfica, ele conseguia ter dedução do pai, da mãe, dos irmãos que estavam na terra, ele conseguia lembrar do Torá, ele conseguia lembrar dos profetas. Está tudo escrito em Lucas 16, que o estado inconsciente e sono da alma não existe depois da morte. Depois da morte, a alma está consciente de tudo que se passa. Então essa ideia de sono da alma, ela não condiz com os ensinos do Novo Testamento. Tem vários outros textos, nós vamos seguir para frente. Uma outra ideia de teologia equivocada, de ensino equivocado do movimento adventista, é a aniquilação de Satanás e dos ímpios. Olha só para você ter ideia. Assim como os testemunhos de Jeová, os adventistas pregam a aniquilação de Satanás e dos ímpios na eternidade, ou seja, afirmam que os ímpios serão destruídos e deixarão de existir. Porém, não é isso que a Bíblia ensina. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite são atormentados para todo sempre. Diz mais, isso aqui em Apocalipse 20, versículo 10. Quem é atormentado para todo sempre está destruído? Está aniquilado?
Não, porque se tá destruído ou aniquilado, não tem sentido o verbo ser atormentado por todo sempre. Por quê? Porque ser atormentado por todo sempre dá a ideia de que há consciência, de que a pessoa sabe, entende, compreende o que está acontecendo. Então não tem aniquilação coisíssima nenhuma. O que tem é um estado de consciência, tanto de Satanás quanto dos ímpios. Ok? E são atormentados por todo sempre. Eles sabem e são atormentados. Ok? Eles são atormentados porque têm consciência do que está acontecendo. Olha o que está escrito em Marcos, capítulo 9, versículo 44. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Essa ideia de que o inferno, o tormento eterno, ele se limita a um tempo, a um período, também não é bíblica. Diz que é eterno, nunca se apaga. Olha lá, Apocalipse 14, versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Então, ou seja, não, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite, ou seja, aqueles que recebem o sinal da besta, ou seja, o tormento será terrível, não vai ter sossego nem de dia e nem de noite, e isso por todo o tempo, todo o período, toda a eternidade. Uma outra heresia que eles ensinam, os adventistas, é a seguinte, isso aqui é pesado, mas eu tenho que falar, foi definido por Hiram Edson, que ele era um sabatista, discípulo de Guilherme Miller, discípulo de Miller. Olha só, a guarda do sábado, a guarda do sábado. Gente, eu já disse isso e vou tornar a repetir. Antes da Bíblia, Torá. Antes da cruz, Torá. Depois da cruz, graça. Torá, a lei de Moisés, antes da cruz. Depois da cruz, o Novo Testamento. A graça do Evangelho de Jesus Cristo. Perceba, guardar o sábado na graça não tem nexo. Porque se você vive a graça do Evangelho, se a graça do Evangelho eu vivo ela, para que eu tenho que guardar a lei? Que é para quem vive dentro da prática do judaísmo. Ou seja, antes da cruz, o Torá, a lei. Depois da cruz, a graça do Evangelho. Aí na graça do Evangelho, você vem dizer para mim que tem que guardar o sábado? Vocês são malucos? Não tem sentido bíblico. Não tem sentido. Eu tenho vídeos aqui, não vou me alongar muito, porque esse assunto é muito chato. Eu tenho vídeos aqui no meu canal falando sobre o Torá, falando sobre guardas dos 613 mandamentos, falando sobre os 10 mandamentos de Moisés, falando sobre os 2 mandamentos que Jesus ordenou, falando sobre a guarda do sábado. Clique aí e assista que você vai entender tudo que eu estou falando. Guardar o sábado. Os adventistas dizem que o sábado é um mandamento de Deus e que aqueles que o violam não serão salvos. Olha a ideia que os adventistas têm em relação ao sábado. Se você é adventista e você não guarda o sábado, você perde a sua salvação. Olha a ideia que eles têm. Não tem nada a ver com graça do Evangelho, nada a ver com Jesus, nada a ver com aquilo que os apóstolos ensinaram. Então a ideia dos teólogos adventistas e de Ellen White é a seguinte: todo aquele que viola o sábado, que não guarda o sábado, perde a salvação. É isso que eles ensinam. Muitas pessoas chegam a pensar nessa possibilidade, nessa ideia de realmente perderem a salvação porque não guardaram o sábado, porque não se tornaram sabatistas, achando que isso é bíblico, que é mandamento perpétuo de Deus, etc. e tal, e se esquecem que isso aí era ordenança para a lei, para judeus, para Israel, e não para quem vive a graça do Evangelho, da nova aliança, do Evangelho de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, é preciso destacar que nem os adventistas guardam, de fato, o sábado. Segundo a lei, era proibido trabalhar no sábado e também beneficiar-se do trabalho de outras pessoas. Para se guardar o sábado hoje, não se pode ir a restaurantes, andar de elevador, andar de ônibus,
ir a hospitais ou ir a qualquer outro lugar nos sábados, pois estaria usando os serviços dos cozinheiros, motoristas, cobradores, taxistas, assessoristas, porteiros, etc. Ou seja, os próprios guardiões do sábado, os próprios sabatistas adventistas que dizem que tem que guardar o sábado, não guardam o sábado. E mais, são 603 mandamentos da lei. Se você não guardar o único mandamento, não adiantou guardar só o sábado. Você compreende? Ou seja, se você quer guardar só o sábado, achando que vai ser salvo, você comete equívoco. Porque a própria lei diz que tem que se guardar tudo o que a lei diz e o que a lei ensina. Sabe quem foi que guardou toda a lei? Sabe quem foi? Não foi Abraão, não foi Isaac, não foi Jacó, não foi Davi, não foi Salomão, não foi nenhum dos profetas. O único que guardou toda a lei foi o Senhor Jesus Cristo. Ele guardou toda a lei, todo o Torá. Foi só Jesus Cristo que guardou toda a lei, todo o Torá. Aí vem um brasileiro, comedor de arroz e feijão, ou um americano, ou um inglês, ou um português, ou um suíço, ou um italiano, ou seja lá quem for, e diz, não, tem que guardar o sábado. Isso não é pra gente, isso não é pra nós. Fique com o evangelho da graça. Fique com o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esqueça isso. Você não vai ser salvo só porque guardou o sábado. Você vai ser salvo porque Jesus morreu por você na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. E a obra da expiação de Cristo foi sim completa. É isso que a Bíblia ensina. Que Jesus morreu na cruz para perdoar os pecados dos homens. E a sua obra foi completa. Jesus realizou a obra completa na cruz. Então eles querem forçar as pessoas a guardarem o sábado e eles mesmos não guardam o sábado. Outro ponto que é a heresia que eles ensinam é a proibição de alguns alimentos. Por exemplo, eu adoro comer carne de porco. Os adventistas não comem carne de porco. Eu adoro comer frutas, legumes, seja lá o que for. E eles proíbem que as pessoas comam algum tipo de comida. Isso aqui, eles querem se basear na lei, mas também nas ideias inconsistentes e pedagógicas ensinadas por Ellen White. Porque tudo que os teólogos adventistas fazem não é defender o que a Bíblia diz, mas defender o que Ellen White diz. Se você pegar a Bíblia e debater com eles, eles vão fugir, porque não tem texto, não tem base. Só que eles fogem, não é para oração, para o jejum. Eles fogem, não é para aprender e vir debater com você, eles fogem para os livros de Ellen White, pedindo ajuda e socorro. Porque para eles a Ellen White é a grande profetisa, é a grande sacerdotisa do movimento sabatista. Então tudo que Ellen White escreveu para eles é que é importante, é que é sagrado, é que é divino e não a Bíblia é sagrada. Então existem dois livros no movimento adventista, a Bíblia Sagrada e os livros de Ellen White. Eles deixam de lado a Bíblia Sagrada e ficam com os escritos de Ellen White. É assim que funciona o movimento sabatista. Eles fazem tudo o que Ellen White manda eles fazerem, mesmo depois de morta. Que Ellen White morreu, acabou, está morta. A irmã Ellen White, se ela foi fiel ao Evangelho de Cristo, ela é salva. Se ela não foi, Deus vai julgar onde é que ela está. Mas disseminando heresias e mentiras e enganos, onde é que você acha que ela está? Porque você não pode, meu amigo, ensinar heresias como essa senhora ensinava. E ainda continua a ensinar por seus teólogos que continuam a disseminar suas pregações, seus escritos pelo mundo afora. E outra coisa, além da proibição de alimentos, eles também, isso aqui é a heresia da braba, presta bem atenção, outra heresia que eles ensinam. Os adventistas do sétimo dia, segura na cadeira agora, irmão, segura na cadeira agora porque essa é pesada. Os adventistas do sétimo dia, Leandro Quadros, o pastor Rodrigo Silva, que tem evangélico que aplaude o Rodrigo Silva, ai que pastor maravilhoso, ai que pastor abençoado. Os adventistas do sétimo dia dizem e ensinam que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo. Olha que heresia pesada. Os adventistas do sétimo dia, eles ensinam, eles afirmam que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo. Essa ideia de que o arcanjo Miguel é Jesus não é só
defendida pelos adventistas do sétimo dia, mas também pelos testemunhos de Jeová. Porque tanto o movimento adventista do sétimo dia quanto o movimento dos TJs surgiram no mesmo período ali por volta do século XVIII, século XIX. Surgiram ali juntos. Inclusive, o fundador dos TJs frequentavam também os cultos do Miller. Eles eram o mesmo ambiente. E dizem até que o fundador dos Testemunhos de Jeová, ele chegou a frequentar os cultos dos sabatistas. Então ele pegou muita coisa dos sabatistas. Muita coisa dos sabatistas. Então, os ensinos dos adventistas do sétimo dia e dos Testemunhos de Jeová são parecidíssimos. Eles ensinam quase que no pé de igualdade, quase que no mesmo nível, porque parece que eles têm a mesma ideia. Então, tanto o Testemunho de Jeová quanto o Adventista do sétimo dia acreditam o seguinte, que o arcanjo Miguel é Jesus. E eles ensinam isso sem ter critério, sem ter exegese, sem ter hermenêutica, sem ter base bíblica, sem ter texto original. É o que eu já disse, eles pegam um pequeno texto e esticam para baixo, para cima, para forçar o texto, para falar aquilo que o texto não diz. A Bíblia não diz em lugar nenhum no Antigo Testamento. A Bíblia não diz em lugar nenhum do Novo Testamento que o arcanjo Miguel é Jesus. Não existe nem ideia, nem suposição. A Bíblia não abre essa brecha. A Bíblia não abre essa lacuna, nem para você pensar numa loucura dessa, em dizer que Jesus é o arcanjo Miguel. Isso não é bíblico. Só que essa doutrina é defendida pelos Testemunhos de Jeová e é defendida também pelos adventistas do sétimo dia. Defendida e pregada. Inclusive, o Dr. Rodrigo Silva tem vídeos dele pregando aí sobre Jesus, seu arcanjo Miguel. É uma heresia muito grande. Então, com base nessas pequenas afirmações que eu estou fazendo aqui, você consegue deduzir que o movimento adventista do sétimo dia é uma seita cristã. Tem nome de cristã, tem nome de evangélica, mas não é. Então eu peço carinhosamente, você que é adventista, você que frequenta essa igreja, muito cuidado. Porque você pode estar sofrendo aí uma lavagem cerebral, achando que está no evangelho, mas não está. Você está no evangelho da Ellen White. Você não está no evangelho bíblico, no evangelho de Jesus. Peço que você, com muito carinho, assista esse vídeo, propague esse vídeo, divulgue esse vídeo e cuidado com essas heresias ensinadas pelos adventistas do sétimo dia. Muito cuidado. Jesus te ama e ele morreu na cruz para salvar você. Até o próximo vídeo.